Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Cultura Livre, o programa de entretenimento e cultura pop dos jornalistas livres. Meu nome é Caio Colette. Hoje a gente vai começar de forma cronológica por 3 coisinhas que aconteceram durante essa semana. Começando no dia 28, segunda-feira, que foi o dia do lançamento do Must, que é um novo disco do 2PM. Esses caras que estão aí na ativa no K-pop desde 2008, ou seja, veteraníssimos, lançaram um baita de um álbum de R&B. Assim, ele pega aquela sensualidade que a gente espera do R&B, traz de uma forma madura, super inteligente, com uma musicalidade assim, paciente, eu diria. Porque ele puxa um pouco as referências do jazz, do eletrônico, cria um som assim bem suave, fluido mesmo. Não tem nada da alquimia de gêneros mais maluca que normalmente a gente vê no K-pop, o que é bacana, né, essa alquimia, mas não é o único jeito de fazer boa música, e é isso que o 2PM traz pra gente nesse cenário. Tem muitas faixas boas demais, para eu escolher só uma aqui para falar para vocês, mas eu peço atenção para quem for ouvir especificamente para a sequência Moon and Back e Two of Us. São duas canções assim muito chicletes, muito bem estruturadas em termos de composição, tão gostosas de ouvir, assim, elas são o suprassumo do disco, de um disco cheio de suprassumo. Então não poderia indicar mais o Must do 2PM. Vamos falar então do que aconteceu na terça-feira na cultura pop, que foi a chegada da HBO Max ao Brasil. Este streaming que há muito tempo já está sendo esperado aqui no Brasil, ele veio como a Disney Plus veio no ano passado, ou seja, ainda com alguns buracos no catálogo, né? E alguns problemas de interface aí. Muita gente reclamou da colocação das legendas, que está difícil de ler. Eu ainda não usei o HBO Max pessoalmente, mas acredito que esse seja um problema, porque normalmente quando eles chegam aqui no Brasil, esses streamings têm vários problemas para consertarem, como por exemplo a Disney Plus, com a legenda de Hamilton, né, que demorou tanto. E, obviamente, né, buracos no catálogo, como eu falei. Então a HBO Max aí veio sem algumas das melhores originais delas, que vão entrar aos poucos no catálogo segundo a Warner. Alguns filmes também recentes, Godzilla vs Kong, por exemplo. Mas, o que tem de bom no catálogo da HBO Max atualmente? As séries da HBO todo mundo já sabe, né? Mare of Easttown recentemente, I May Destroy You, Years and Years, enfim, todas essas séries, The Undoing, Big Little Lies, todas essas séries bombadas da HBO estão lá, as menores também, Insecure, Betty, enfim, todas essas produções de qualidade mesmo da HBO que a gente sabe que dá para confiar, né? Dito isso, nós temos também alguns originais da HBO Max muito interessantes, que saíram durante este último ano, eu assisti algum deles e vou contar para vocês quais vale a pena procurar. Eu indico principalmente The Flight Attendant, que veio como carro-chefe, um dos carros-chefes aí dos originais HBO Max para o Brasil. É uma série bem divertida, um mistério com a Kaylee Cuoco, famosa como a Penny de Big Bang Theory. Ela interpreta uma aeromoça alcoólatra que se envolve aí num mistério de assassinato. Muito divertida e, ao mesmo tempo, tem seus insights sobre a mentalidade da protagonista. Nós temos Rex, aquela série sobre a comediante veterana, interpretada pela Jean Smart, maravilhosa, que recebe aí ajuda não muito bem-vinda de uma novata para melhorar o seu show. Nós temos Generation, que chega em 29 de julho, eu falei dela algumas semanas atrás. Essa série aí sobre um grupo de personagens queer da geração Z, escrita por uma pessoa da geração Z, que é a Zelda Barnes. Temos duas séries muito legais LGBTQIA+, que são Veneno, essa série espanhola sobre um ícone espanhol, né? Essa cantora e personalidade de TV que era La Veneno, uma mulher trans, né? E a série, com um elenco majoritariamente trans, traz aí essa história à luz de forma muito sensível, muito colorida, muito interessante.
E temos It's a Sin, que é uma coprodução com o Channel 4 britânico, né? Que traz aí a história de um grupo de amigos na Londres dos anos 80, lidando com a AIDS. Ollie Alexander, o vocalista do Years and Years, está no elenco. A série é criada pelo Russell T. Davies, aí um velho de guerra da representatividade LGBTQIA. Ele fez aí Queer as Folk, por um tempo ele foi o showrunner de Doctor Who, enfim. Tem cacife lá no Reino Unido e vale a pena assistir essa nova criação dele, It's a Sin. Quanto ao HBO Max, vamos esperar mais um pouco para ver o que mais vem por aí nessa plataforma. Vamos falar também do dia 30, quarta-feira, quando saiu o 4º episódio da série Loki, da Marvel no Disney+. Esse 4º episódio aí nos levou até o momento em que vai começar o fim, né? Porque nós teremos 6 episódios apenas. Então ele nos levou até a porta do 3º ato, digamos assim. E o que ele fez foi esclarecer bem os temas da série. E assim, surpresa nenhuma, é mais uma produção da fase 4 da Marvel que fala sobre luto. A série vai fundo nas reflexões sobre o buraco que fica, né, o desespero que causa perceber que a gente perdeu toda uma vida. É uma coisa visceral mesmo e que a série traduz para a fantasia de uma forma bem esperta e bem escrita. Faltam só mais 2 capítulos, como eu disse, então vem muitas revelações por aí nas próximas 2 semanas. Mas foi bom a gente ter um respiro aqui, apesar de as várias cenas de ação do episódio, um respiro aqui para entender o tipo de história que a gente está vendo. Então vamos ver como vai terminar essa história do Loki. Passamos pelo nosso recap, vamos para o preview. Eu quero falar com vocês sobre o Windy EP da Soyeon. Ele sai no dia 5 de julho, na segunda-feira. Esse EP solo da compositora, produtora principal do grupo de K-pop G-Idol, que é um dos mais interessantes dessa nova geração. Elas estrearam em 2018. A Soyeon, com 22 anos aí, já mostrou que sabe criar canções assim cheias de personalidade, em gêneros e ritmos diferentes, incorporando tradição e modernidade, no caso, né, tradição e modernidade orientais, com letras cheias de camadas. Enfim, eu vou indicar algumas aqui na descrição do G-Idol para vocês se prepararem para essa estreia solo dela, porque o conceito aqui é bem interessante, né? Pelo que sabemos até agora. O conceito mexe com o imaginário ocidental do fast food. A Soyeon criou uma alter ego, a Windy, inspirada no mascote da Wendy's, que é uma rede de fast food americana. Ela chamou uma artista muito interessante, da qual eu já falei aqui no programa, a Bibi, como uma das suas artistas convidadas. Então, assim, eu espero muito conceito, coesão e aclamação deste primeiro EP solo da Soyeon. Enfim, chegamos no Fora da Caixinha dessa semana. Vamos falar do filme Come True, que chegou recentemente às plataformas de streaming aqui no Brasil. Ele é um filme do Anthony Scott Burns, e quando eu digo que ele é um filme do Anthony Scott Burns, é porque ele é um filme do Anthony Scott Burns, porque ele dirige, escreve, faz a fotografia e faz a trilha sonora desse terror. Ele brinca aí com as nossas ansiedades em relação ao sono e a perda da consciência. É a história dessa menina que entra num estudo sobre o sono, e ele se apoia aí num horror muito real, que é a paralisia do sono, né? E ele, em cima disso, cria uma mitologia tensa, um clima incômodo mesmo, por todo o filme. Ele é ridiculamente pensado nos mínimos detalhes técnicos. Assim, é um fenômeno de se olhar esse filme e de se ouvir. Ele tem uma história super envolvente. O final não vai agradar todo mundo. Eu acho que o filme aí perde um pouco do pique perto do final e no fim acaba não satisfazendo o que ele mesmo propôs. Porém, mesmo assim, ele vale a pena gastar aí 1h30 para assistir esse filme, porque ele é de fato um pedaço de arte. E ele mexe com ansiedades muito interessantes de se analisar. Para isso que o cinema tá aí, né? Como espelho. Por hoje é só, gente. Na semana que vem a gente volta.
Muito obrigado por assistir mais um Cultura Livre. Como sempre, todos os links na descrição. Até semana que vem.